Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso espaço Universo KG. Aqui que é esse lugar de troca, de acolhimento, de confronto também, de muitas ideias, boas conversas, emoções, lágrimas, muitas risadas e, é claro, histórias que inspiram e nos dão aquele desejo de transformar algo que está precisando ser alinhado, ajustado nas nossas vidas. Enquanto eu estou aqui, saiba você que eu aprendo muito também, até porque nós temos uma troca fora da TV, fora do canal, não é mesmo? E eu sempre trago muito do que a gente conversa aqui também para o Universo KG. E é uma delícia poder contar com a sua audiência, com a sua troca e também lá nas nossas redes sociais, é claro, no @CarolGarcia, no @Universo KG. E o tema de hoje, inclusive, foi uma sugestão de muitas de vocês que participam lá no Instagram com as enquetes, com as caixinhas de perguntas. E é claro que eu não poderia deixar de atendê-las. Afinal de contas, o tema de hoje tem impactado cada vez mais e mais mulheres. A conversa que a gente vai falar hoje é algo que nos move, nos desafia e também nos transforma. A liderança. Mas não é qualquer tipo de liderança, não. É a liderança feminina, as mulheres em lugares de destaque. Você já se perguntou por que ainda é tão difícil ver mulheres ocupando cargos de poder? Ou será que você nem observa isso? Eu duvido. Porque mesmo sendo a maioria, por onde a gente passa, a gente olha, a gente vê, a gente anda ali, você pode olhar que a maioria são mulheres. E por que é que somos minoria nas decisões que realmente moldam o futuro, especialmente das organizações? Olha só, segundo a ONU Mulheres, a Organização das Nações Unidas, apenas 28% dos cargos de liderança no mundo todo são ocupados por mulheres. Aqui no Brasil, menos de 15% dos cargos de alta gestão estão nas mãos das mulheres. E sabe quantas CEOs nós temos nas maiores empresas do país? Menos de 10%. Agora segura esse dado aí. Empresas que têm mulheres em cargos de liderança têm até 21% mais chances de superar a concorrência quando o assunto é o destaque nas finanças. E mais do que isso, agora vem a cereja do bolo. As mulheres entregam mais escuta, mais empatia, mais confiança. Segundo a Harvard Business Review, as líderes mulheres se destacam em mais de 80% das competências ligadas à gestão emocional. É o corpo, a alma e o espírito da liderança em movimento. E um dos nossos principais pilares aqui no Universo KG, como você já sabe. E para conversar sobre tudo isso, essa pauta tão necessária e urgente, hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que vive exatamente essa jornada. Ela é publicitária, está à frente do marketing de um dos maiores centros comerciais da região Centro-Oeste. E olha só essa curiosidade, ela foi a responsável por lançar o desafio. Lembra que eu contei para vocês esses dias como é que nasceu o quadro Mulheres de Legado? Pois é, foi através dela. E agora a gente começa então mais uma edição do quadro Mulheres de Legado com ela, Daniela Rossi, minha amiga. Seja muito bem-vinda, Dani. Dani que me provocou, falou, olha, precisamos fazer algo, mês da mulher, e aí você me desafiou, e eu, não, e aí nasceu e foi todo aquele sucesso. Mulheres de Legado. E eu falei, gente, não tem como você não participar desse quadro, você que é essa mulher que não só incentiva, inspira, Dani, mas tem deixado passos, né? E formado tantas outras publicitárias de sucesso e construído o seu legado, né? E aí, para começar, você viu aí os dados que a gente falou sobre liderança, né? Preocupantes. Queria que você falasse um pouquinho da sua história para minha amiga ali que está nos ouvindo e que de repente tem o desejo de alçar novos lugares, aquela que está chegando. Já vamos começar aí. Conta para elas como é que foi hoje você estar na cadeira que você ocupa como gestora de marketing realmente do Pantanal Shopping, ali um dos maiores centros comerciais do nosso
nosso estado, no Centro-Oeste aí, né, Dani? Eu vou contar um pouquinho, né, começando lá atrás, como é que foi. Eu vim de um mercado, fui inserida num mercado que a gente fala que tem poucas mulheres, ainda mais no mercado automobilístico, né? Você vai para uma concessionária de automóveis, você fala, poxa, são vendedores, quase você não vê mulheres em cargos de liderança, principalmente num mundo muito masculino como o mundo de concessionária. Então foi um grande desafio montar do zero uma estrutura de marketing, só tinha eu e uma recém-estagiária que cuidava da área, então foi como montar essa equipe, trazer essa equipe plural, de forma que cada um pudesse agregar com as suas competências e se posicionar, né? Mostrar que a gente estava ali para criar toda uma essência dentro do departamento de marketing num universo masculino para se comunicar com o público que é muito masculino. Então acho que esse foi o principal desafio, essa gestão, como trazer isso para o dia a dia, né? De forma fluida e que a gente conseguisse ir mostrando dia após dia, como a gente conseguiu crescer, mostrar as aptidões, o jeitinho, acho que o jeito das mulheres, a simpatia, essa resiliência, acaba mostrando abertura para o mercado e a gente vai se consolidando. E assim, né, Dani, independente da área, cada vez mais a gente percebe o seguinte, você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não tiver essa arte do relacionamento, você como gestora, vou falar, conheço, mas eu quero que você fala para lá. É essencial, não é mesmo? É essencial. Eu falo que é o jogo de cintura, a gente saber como lidar, não só ter esse skill da liderança, como se portar, como falar. Cada um com um jeitinho. Essa escuta, como a gente poder falar de forma assertiva para cada tipo de pessoa. Eu acho que isso faz todo o diferencial numa cadeira, numa gestão de liderança. E você acredita que nesse momento o gênero impacta? A mulher ela tem mais essa facilidade, essa percepção do outro? Eu acredito que a mulher tem muita facilidade, ela tem essa escuta mais ativa, ela é muito fácil de construir relacionamentos, então acho que tudo isso agrega na carreira de ter essa empatia, saber usar da inteligência emocional, acho que é o principal aí, os principais pilares para uma liderança feminina. Agora, você contou da sua história lá no início, na concessionária, e qual que é a janela de tempo? Tem o quê aí? 10 anos, mais ou menos? 10 anos. Uns 10 anos, 10 né? anos. Daquela Daniela que rompeu ali para a Daniela de hoje, os espaços, qual que é a sua visão? Diminuir um pouco essa pressão em cima da mulher, dela ter que se provar muito o tempo todo, ou ainda passa por isso? Eu acredito que hoje em dia ainda tem essa discrepância de mulheres em cargos de alta liderança, existe, mas eu vejo muito o movimento das empresas investindo nisso, seja através de mentorias, qualidade de vida para as mulheres, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, então eu vejo uma mudança sim. Hoje eu vejo que o mercado está se abrindo mais para essas mulheres, dando mais oportunidade para grandes cargos de liderança para as mulheres. Agora, Dani, lá no PAN mesmo, no Pantanal Shopping, você percebe esse ambiente? Porque eu, particularmente, eu vejo que tem muitas mulheres. Percebo, Carol, lá isso é muito do DNA do Pantanal Shopping, junto com a Ancar, tanto é que boa parte da liderança feminina são mulheres, né? O marketing, 100% mulheres, 100%. Comercial, mulheres, operações nós temos mulheres, atendimento, então tem essa oportunidade no mercado sim, a gente tem que mostrar o nosso valor, mostrar as nossas competências e nos posicionar para conseguir, né, cada vez mais mostrar essa competência e para a gente conseguir cada vez mais passos maiores e melhores. Eu falei sobre mulheres de legado e eu queria que você contasse um pouquinho daquela experiência que vocês tiveram também na criação do projeto Ancar por Elas. Ancar por Elas. Conta o que foi isso. É um modelo aplicável? Explica um pouquinho do projeto. É um modelo aplicável, a gente teve aí um curso, né, foi cedido pela Ancar, Programa Mentes Ágeis. Então a gente desenvolveu aí uma mentoria, a gente trouxe para estudar muito com base nos dados que você falou, cada vez mais a gente vê menos mulheres em cargos de CEO, de liderança. Então a gente começou a estudar alguns programas, um deles era da Votorantim, falando de mulheres, como trazer essas mulheres, principalmente em shoppings, para grandes cargos como cargo de diretoria, superintendência, que hoje ainda é um percentual ainda pequeno, mas que está crescendo. Então nós trouxemos todos esses dados, montamos um programa de mentoria Ancar por Elas, com os coaches e também com outros superintendentes, com os homens também, né, que participaram os homens também nessa troca. Então o que estimula uma mulher a querer cada vez mais, a crescer na sua carreira, como ela pode contribuir no dia a dia junto também com os homens, né, porque a gente não está aqui também para levantar nenhuma bandeira. Eu queria falar sobre mulheres, isso, né? Não, essa competição. Eu acho que não tem essa competição, acho que um
um agrega muito no outro, né? Você vê o nosso superintendente, César, ele é um exemplo aí de liderança e que estimula, que força a gente cada dia mais buscar o nosso melhor, correr atrás do nosso espaço, e acho que é isso, a gente tem que agregar, unir as forças e mostrar o nosso talento. Vai ter dificuldades, nós vamos superar vários desafios, mas é mostrar para que a gente está aqui e por que a gente quer crescer. Aí, Dani, eu vou até trazer aqui uma dor da nossa geração, né? Não vou falar de qual geração, mas a nossa geração. Não precisa. Que nós somos muito forjadas também nesse lugar de ocupar espaços. E aí foi onde em algum momento houve muito essa rivalidade no mercado. Você ainda percebe que tem mulheres que acabam se masculinizando para poder ter mais convicção de que eu preciso me definir, me reafirmar, né? Eu preciso disso, e aí acaba batendo muito de frente. Você ainda esbarra com isso por aí? A gente esbarra sim, pequeno, mas ainda esbarra. Esse é o papel. Acho que as mulheres vão aí crescendo, cada uma tem um espaço para todo mundo, né? Basta mostrar para que você veio, mostrar o seu trabalho, vestir a camisa. Eu acho que isso, né, é o principal ponto aí para qualquer liderança para a gente ter. E estudo contínuo. Eu falo que liderança é um aprendizado contínuo. A gente aprende, a gente erra, a gente aprende com os erros e cada vez mais a gente vai se entregando e trazendo aí um legado de experiência e de resiliência. E aí, mulher posicionada, mulher sábia, ela vai ser flexível também, ela vai se moldando ao ambiente. Vai se moldando ao ambiente. Você vai estar ali no meio, a gente fala que nós somos todas meio que um pouco de camafeu, se o ambiente está legal, a gente tá, se não tá, a gente tenta moldar, a gente tem que se adaptar. A mulher tem isso, né, Carol? Eu acho que a mulher tem muito essa adaptabilidade de, conforme o ambiente tá, você se moldar e se destacar. Eu até ia falar sobre isso, assim, o que você acha que é a cereja do bolo nós, mulheres, trazemos para essas mudanças? Eu falo sempre da mulher termômetro e da mulher termostato, né? A termômetro, ela só mede, a termostato, ela muda a temperatura. Ela muda. Na liderança, isso é essencial. Essencial, com certeza, não tenho sombra de dúvidas, e eu penso muito nessa liderança dessa forma, é uma escuta ativa, sermos resilientes, sabermos lidar com a inteligência emocional, que eu acho que é o principal, né? Porque vai ter dia que os nossos hormônios estão à flor da pele, então a gente tem que falar de igual para igual, tanto com os homens, com o superintendente, seja com quem for. Então acho que é isso, é trazer esse equilíbrio na nossa vida profissional para conseguir ter essa gestão aí e trabalhar a liderança. Você falou num ponto essencial, inteligência emocional. Dani, a sua rotina, conta um pouquinho para elas, eu conheço um pouco. Dani, assim, surreal, porque a rede é muito grande. Acima, abaixo, linear, mas também tem externo, fornecedor. Enfim, é uma rede muito grande. Como é isso para você? O momento de respiro, onde que você encontra mesmo esse equilíbrio? Eu acho que esse equilíbrio é muito com a minha família, Deus, em primeiro lugar, né? A gente tem que ter Deus, eu tenho Deus na minha família, no meu coração. A família, que é o suporte, se a gente não tiver suporte na família, nós não somos nada. E acho que o esporte também, acho que são vários pilares, né? O esporte que traz adrenalina. Dani é atleta, gente, menina, se inspire. Vocês estão vendo esse corpinho aqui, não é à toa. Conta um pouco dessa rotina também. Então, uma rotina, eu falo, acho que é o equilíbrio dos pratinhos, né? A balança, porque a gente tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, família, cachorro, e da gente também, achar um tempo pra gente. E eu vejo isso, que o esporte, ele trouxe muito isso pra minha vida. Foco, determinação e resiliência. Eu trabalho com esses 3 pilares, porque tem dia que você está cansado, você não quer treinar, mas você tem uma planilha, então você tem que fazer, e isso eu vejo muito no meu dia a dia do trabalho. Então tem hora que a gente tem várias reuniões, é exaustivo, a gente tem lojista, tem cliente, tem fornecedor, como você disse, tem time, né, gestão de time, então a gente tem que estar com esse equilíbrio do corpo, da alma e da mente para poder trazer isso para o nosso dia a dia. Aí, assim, dica prática, né? Vamos aproveitar, vamos sugar, gente. Aquela amiga ali que está num cargo de liderança agora e, assim, tive que deixar, não consigo, não tenho tempo. Você é uma prova de que dá. Como fazer isso, Dani? Como priorizar sem cair no burnout, que foi um dos temas que eu abordei aqui, sem você bugar, né? E continuar nesse foco sem se perder de você mesma. Por onde começa? Você falou aí, foco, como que é? Foco, resiliência e determinação. Ótimo. Então são os pilares, eu acho que você tem que pôr o equilíbrio, né, entre tudo, a sua vida pessoal, profissional,
saber como lidar e focar, olha, dividir a sua agenda também. Você tem que ter uma agenda, seu tempo para você delegar. Eu acho que esse é um papel principal do líder, importante. é saber delegar. Não dá pra gente falar, eu vou fazer tudo, eu dou conta de tudo. Se você tem um time, você tem uma equipe, você tem que treinar sucessores e para isso você tem que delegar, confiar no seu time, para que você possa ter esse respiro, para que você também saia do operacional e consiga vir para o estratégico. Porque um líder, se você ficar com a mão na massa o tempo inteiro, que hora que você vai ter esse olhar estratégico? Então, acho que é muito isso, a liderança, é saber delegar, se inspirar. Inspire em um líder, a gente sempre tem alguém que é aquela inspiração, foca e é muito de equilíbrio mesmo, trazer esse lado para o dia a dia. Agora, Dani, aquela pessoa que tem um perfil um pouco mais centralizadora, mais controladora, qual que é a dica? Como que ela pode dar uma suavizada nessa liderança? Vai ter que aplicar aquela lei do desapego, a gente tem que ter, não adianta. Eu já tive também muito disso, de é meu, eu vou fazer, eu sei não. Eu falo isso até para minhas colaboradoras. Você passou por isso? Precisou virar a chave? De virar a chave, falar, eu preciso delegar, porque se eu não delegar, eu não vou dar conta de fazer tudo. Nós somos seres humanos e a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem pessoas, equipe justamente para isso. Então é saber delegar, saber o momento certo, é óbvio. A hora que você precisar pôr a mão, você vai colocar. Mas eu acho que você tem que ter um time para que você confie e possa delegar. Agora, Dani, para a gente já caminhar aqui para o fechamento, que o papo é uma delícia, né? A gente ama falar sobre isso. Aquelas que já estão nesse lugar, mas ainda se sentem inseguras. Será que eu dou conta? Sabe, a síndrome da impostora. Sim. Aí tem aquela que a síndrome da boa aluna, está sempre estudando, se capacitando, nunca acha que é suficiente. Para rolar uma identificação, vamos rasgar o coração. Já viveu isso? Qual foi a chave que virou? O que você aconselharia essa mulher? Eu aconselharia, assim, liderança ela é algo contínuo. Aconselho, teste, erre, acerte, não tenha medo de errar. Eu acho que o erro traz a gente a uma perfeição maior, a ter vários aprendizados. Então, não tenha medo de pedir ajuda, que a gente fica, nossa, mas eu sou um líder, eu sou isso, eu não sou super-herói. Nós não somos super-heróis. Então, precisou? Pede ajuda, pausa, rever suas prioridades, alinha aí a sua balança, faz certinho esse peso e aí segue. Eu acho que é isso, é seguir, ter alguém que te inspire. Procure uma mentoria, estudar, realmente a gente sempre tem que estar estudando. Hoje o mundo está tudo muito rápido, então as informações, o que você aprendeu hoje, já amanhã já mudou, então eu acho que é isso, a gente tem que ser focadas, centradas e não ter medo de errar. Arriscar, ser ousada. Tem que ser ousada. E aí, mulheres de legado, o recado para elas, mulheres que estão construindo a sua carreira, aquelas que estão começando agora, o que você deixaria aí de recado quando você olha para a sua trajetória? São quantos anos já de história? Mais de 25 anos. Mais de 25. Então estamos empatadas, né? Eu acho que o recado é ousar, gente. Saia da comodidade, da nossa zona, né, de conforto e busque o diferencial, tente se destacar no mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas você sempre tem que fazer um pouquinho a mais, você tem que doar mesmo. A gente fala, última gota ali, o sangue, veste a camisa. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial e não ter medo de arriscar. A gente tem que se arriscar, porque hoje eu vejo que com tudo que eu aprendi há 20 anos atrás, sou mais completa, ainda tenho muito que aprender, com certeza, mas você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você vai olhar lá para trás e falar, poxa, como seria se eu não tivesse aceito esse desafio, se eu não tivesse trabalhado aqui, tivesse ido para lá, ter me sacrificado, porque tem horas na vida que a gente vai se sacrificar, você vai sacrificar a família, você vai trabalhar até mais tarde, você vai dormir pouco, mas tudo acho que você vai ganhar lá na frente construindo a sua carreira e você vai poder olhar para trás e falar, poxa, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, como pessoa e como profissional. Vamos só contar uma curiosidade aqui para eles. O ano passado, eu sempre assusto quando ela me fala esse número. Gente, escuta isso. Quantos eventos ano passado? 361 eventos no ano. 361 eventos no Pantanal Shopping em 2024. Esse ano a meta não está muito longe. Não, a meta é 400. Eu falei, é mais de um evento por dia. Né? A gente brinca muito com o time, que eu falo, vocês vão subindo muita régua. Eu falei, isso aí, a nossa régua está muito alta. Ela vira a própria inimiga. Ela vira inimiga, porque não tem mais como voltar atrás. Então é isso, buscar esse equilíbrio, porque a rotina, o dia a dia consome a gente sabe que não é fácil. Mas se você buscar o equilíbrio, ter a tua família, ter Deus e saber buscar a hora que você precisa parar, a hora que você precisa cuidar de você, porque você tem que estar bem, para todos ao seu redor estarem bem, ainda mais quando você lidera, quando você tem um time. Então, acho que é isso, o recado que a gente leva é esse, é ter equilíbrio na vida pessoal e profissional.
Maravilhoso. Tá vendo ela zen assim? Porque a mulher corre 10 km, 15 km todo dia. Que hora que é o treino? Conta aí, dá as dicas aí. 5 da manhã. Quem quiser correr com você, como que te acha? Correr, nossa senhora, eu tô adorando. A Carol tô puxando aqui pra correr comigo. Então. Muito do que eu voltei agora pra minha vida fitness se deve a ela, 4 gente, vezes na semana, 5 horas da manhã, faça sol, faça chuva, eu tô lá. Mas tem musculação também. Tem musculação também. Acho que domingo é o único dia assim que eu tiro que eu falo, esse eu vou descansar. Realmente não quero fazer nada, só ficar no sofá, curtir a família, mas é muito bom. O exercício físico traz adrenalina, ele endorfina a gente, é a hora que eu me conecto, que eu começo a pensar como foi o dia, o que eu posso melhorar, é a hora que acho que a criatividade aflorece. Aflora, né? E vem com tudo mesmo, vem com né? tudo. Vocês não sabem, esses dias eu contei um pouquinho da história aqui do nascimento do Universo KG. A Dani é daquela época, gente. Mais de 10 anos aqui, a gente era do mesmo grupo de corrida, onde tudo começou. Inclusive, ela participou da primeira etapa, né, Dani? Tem o nosso videozinho lá. Acho que eu vou colocar um pedacinho. Isso, pode? A gente tá linda também, né? 10 anos atrás, tá tudo certo. Estamos mais maduras. Mais maduras, mais experientes, poderosas, mais potentes. Dani, sem palavras para te agradecer mais uma vez, amplificando a voz de tantas mulheres agora, como você disse, né? Com muito mais maturidade, agora nesse lugar de ativar também. Eu vejo lá você como lida com o seu time, com as suas meninas ali, é o tempo todo impulsionando. Parabéns. Obrigada. E eu sou muito honrada. Para mim é um privilégio poder caminhar do seu lado. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço cada dia mais por você estar lá conosco, trazendo aí, contribuindo com a sua expertise, que é muito importante para o nosso empreendimento, e estou muito feliz com essa parceria. E você segue lá o Pantanal Shopping para acompanhar aí os 400 eventos em 2025. É isso aí, a Carol vai fazer parte dos eventos. Tamo junto. E eu tenho aqui sempre a parceria da minha companheira de todas as horas, a Biscoitê, a biscoiteria mais charmosa de Mato Grosso. A Biscoitê fica no Pantanal Shopping, também no Shopping Estação, e lá você encontra uma infinidade de produtos, tanto para você dar de presente para alguém, quanto para você mesmo se presentear. E aí hoje, falando de devocional, também para você tomar o seu cafezinho, levar o seu biscoitinho, sabe, aquele mimo para você, criar o seu espaço de devocional. Eu faço isso até hoje. Eu falei sobre fazer as morning pages, é nesse momento. A minha palavra, a minha caneca de café, eu sou cafezeira, não sei você, mas a Biscoitê você encontra chás maravilhosos. E aí, a minha palavra de Deus e o meu lanchinho ali, ou no meu café da manhã, principalmente no café da manhã ou no final da tarde. E aí você pode escolher um dos produtos da Biscoitê para te acompanhar nesse momento devocional, até na sua casa, se você não quer fazer publicamente na cafeteria. Eu, particularmente, não tenho isso não. Se eu estiver sozinha ali pelo shopping, passar pela cafeteria, eu já sento lá, vou tomar meu cafezinho também, mesmo sozinha, com amigas. E aí nós temos uma novidade, viu? A Biscoitê preparou uma cesta para eu sortear para as nossas telespectadoras, as minhas seguidoras do @UniversoKG e também do @biscoitê.cuiabá. Para participar é muito simples, você vai lá no nosso Instagram e vai curtir a foto da cesta. E é claro, comentar ali as pessoas, marcar alguns arrobas ali de perfis de amigas, amigos que você conhece. E lá no dia 28 de julho, aqui no nosso programa, no sábado, você vai saber quem foi a ganhadora da nossa cesta de produtos Biscoitê para você se deliciar e usar aí, se você quiser, na sua devocional. Então, reforçando, dia 28 de julho vai ter o sorteio. Enquanto isso, já pode sair daqui agora, quando acabar o programa, ir lá e curtir a foto, fazer o comentário, marcar as pessoas e esperar. E eu vou lá te entregar essa cesta e a gente toma o nosso café, bate um papo juntas, seguidoras Universo KG, sempre ganhando uns mimos especiais da Biscoitê. Aqui está a nossa cesta, tem alguns dos produtos que você encontra. E se você quiser presentear e não sabe o que fazer, tá aí um bom exemplo para você. Vai lá que as meninas vão te ajudar a montar a sua cesta. E hoje a liderança feminina com propósito está no nosso radar por aqui, não é mesmo? É claro que eu vou dar continuidade nesse tema aqui na nossa devocional. Afinal de contas, nós sempre falamos aqui muito sobre coragem, ousadia, determinação, mulheres posicionadas, não é mesmo? Então, vamos aprender hoje, além do exemplo que eu trouxe com a minha amiga, gerente de marketing do Pantanal Shopping, Daniela Rossi, do meu dia a dia, no nosso dia a dia ali, vamos também trazer, à luz da palavra de Deus, o exemplo de uma mulher que marcou e marca ainda hoje
gerações, nos inspirando, nos impactando e promovendo o desejo de uma transformação em nós. Eu estou falando de Débora. Débora, ela não foi só uma profetisa, mas também juíza e líder de guerra. Olha a potência dessa mulher. Uma mulher ousada, estratégica e cheia do Espírito de Deus. Assim como eu e você, eu tenho certeza disso. Lá em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, acompanha comigo. A gente encontra a história dela. E diz assim: naquela época, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, era juíza em Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora e os israelitas vinham a ela para resolver as suas disputas. Débora liderava com firmeza, mas sem perder a sua doçura. Isso é tão importante para a nossa feminilidade e também é um tema que eu gosto muito de abordar com vocês. Ela não precisou se masculinizar para se posicionar e muito menos gritar para ser ouvida. Ela sabia escutar e por isso Débora tinha voz de comando, sabia liderar e comandar com firmeza. Só que tinha um detalhe, o grande detalhe. Eu falo que é a massa e a cereja do bolo ao mesmo tempo. Ela ouvia a Deus, ela ouvia o povo e conseguia fazer esse equilíbrio no momento certo para tomar as decisões precisas e exatas que precisavam ser tomadas. E aí, talvez você esteja num cargo de liderança agora, ou também em outra situação, esteja sendo chamada para esse lugar. E sabe o que esse texto me lembra, gente? Que a gente não precisa ter todas as respostas o tempo todo. A gente só precisa realmente ter os ouvidos sensíveis para aquilo que o céu está nos dizendo. Por isso, a comunicação com o Pai, ela é tão importante. E eu trouxe esse exemplo porque lá você vai ver como Débora era guiada pela voz de Deus. Ela é a lembrança viva de que liderança não é sobre um status, é sobre um propósito. É escuta, é coragem, é discernimento e é entrega. E olha que fantástico isso. Quando a gente lidera alinhada com a voz de Deus, a nossa liderança ela é confirmada pelos nossos frutos e não pela imposição, porque não é sobre autoritarismo, é sobre uma autoridade conquistada nele. Por isso eu sempre falo, gente, não espera você ocupar um cargo de liderança, não é sobre mercado de trabalho. Você é líder porque a sua postura fala por você, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, das suas amizades, em tudo que te ronda. E é o que eu sempre gosto de falar para as minhas alunas e também nas minhas palestras. A sua liderança, a nossa liderança, ela não começa com um crachá. Ela é sobre uma consciência, uma mudança de mentalidade e você se assumir a partir do momento que você descobre que foi chamada para isso, para exercer um propósito, que você carrega um chamado para esse tempo, para essa geração, independente de circunstância, independente de geografias. Esquece crachá, esquece promoção. Seja líder propositadamente aonde você está a partir de agora. E aí a liderança, ela é sobre influência, ela é sobre um exemplo, sobre coragem de sustentar uma visão quando ninguém ali enxerga nada. Você vai abrir caminhos, você vai apontar destinos, apontar direção. Essa é a líder posicionada. É alinhar corpo, alma e espírito, como eu sempre falo, para você servir com inteireza, com integridade. Agora, se você sente que precisa ajustar, se realinhar nesse lugar, tem se escondido, tem evitado ou precisa romper de alguma forma, eu quero te dizer o seguinte, eu posso te ajudar nesse processo. Por meio das minhas mentorias, dos meus treinamentos e ao longo de 25 anos de carreira, caminhando sempre com líderes, eu desenvolvi métodos, me tornei uma grande líder também em algumas áreas da minha vida, tenho aprendido muito com as lideranças pelas quais eu tenho compartilhado conhecimento, aprendizado e eu posso sim te ajudar. Sabe por quê? Porque quando uma mulher se coloca para ajudar outra, elas vão longe juntas. Então, coloca a mão na consciência, não desiste não. Talvez você está me assistindo aqui e está falando assim, eu vou largar tudo, não quero mais, não é para mim. Respira, você pode estar apenas sobrecarregada. E sobre isso tem um programa, viu? Nosso segundo programa está no nosso canal no YouTube, você pode ir lá e aprender como tirar essa carga toda. Você pode estar sobrecarregada, cansada
E sabe o que a gente aprende ao longo da vida? Com a maturidade também, com a palavra de Deus, que quando nós estamos cansadas, nós não devemos desistir, a gente só deve descansar. E está tudo bem sobre isso. Então hoje eu quero te impulsionar. Vá, mas vá com firmeza, com inteireza, sendo guiada pelo Espírito Santo, sendo uma mulher posicionada e usando todos esses insights, essas lições que nós aprendemos aqui no nosso papo de hoje, colocando em prática, meditando, aprendendo com essas líderes. Além de Débora, tem tantas outras mulheres posicionadas, como eu sempre falo da Rainha Esther, uma mulher que eu sou apaixonada, quero trazer algo sobre ela aqui para vocês também, Abigail, a própria Maria, mãe do nosso Senhor Jesus. Todas elas com grande impacto e influência, porque vocês sabem que uma mulher posicionada, ela também constrói um legado de propósito, com muito propósito. Ela não só vai impactar essa geração, mas gerações futuras. E eu sei que o Senhor tem isso para você. Então, eu encerro hoje te lembrando que liderança não é sobre o mercado de trabalho, é sobre a sua missão. É sobre o lugar onde você está, onde Deus te plantou e Ele quer que você floresça. E que se Deus te chamou para isso, para estar de pé, posicionada à frente de um exército, nenhuma insegurança, nenhuma circunstância vai te derrubar. Que Deus te abençoe poderosamente. Como eu disse, tem muito mais conteúdo no nosso canal no YouTube do Universo KG e também da TV Capital. E eu te espero aqui todos os sábados, às 10 horas da manhã e também nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está aí o endereço para você acompanhar. Deus te abençoe e até sábado que vem.